Saudações a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos iniciar o estudo do Livro dos Médiuns na noite de hoje. Bem, lembrando um pouquinho daquela apresentação que foi feita, que já foi feita, né, sobre o Livro dos Médiuns, sobre a estrutura, eu acredito que hoje a gente possa já entrar no livro em si. Daqui a folha de rosto, é a tradução, né, a folha de rosto. Deixa eu só trazer aqui, ó, o Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns E2. Aqui está equivocada a tradução do Herculano, né? A gente já discutiu sobre isso. Aqui está Doutrinadores, né? A gente já falou sobre isso. Então, não é, a tradução está errada. Então, não é que é um sinônimo, não é que é uma palavra. Enfim, está errado mesmo, né? A gente pode afirmar. Guia dos Médiuns e dos Evocadores. A gente já falou isso várias vezes. Então, quando vocês virem qualquer outra tradução de outro tradutor, de outra editora, não é doutrinador, é evocador. A gente já falou bastante sobre isso, né? Porque isso cai na graça, inclusive, de algumas instituições que falam que você não pode evocar espírito. E a grande pergunta é como que não pode, né? Se Kardec está escrevendo um livro justamente, né, como um guia dos médios e dos evocadores. Então, isso daqui está equivocado. Bem, o que eu quero chamar a atenção aqui na folha de rosto, né? Espiritismo experimental, a gente já falou também sobre isso nas apresentações, contém um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades dos escolhos que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Continuação do Livro dos Espíritos. O que a gente pode falar mais aqui, né? Isso daqui não, isso daqui isso daqui já é, isso daqui na verdade já é a tradução do Herculano, né? O que eu queria chamar a atenção aqui, na verdade, não é bem a folha de rosto, mas é mostrar qual foi a edição que o Herculano pegou para fazer a tradução. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó, né? Tradução da segunda edição francesa. Por que isso é importante? Porque a segunda edição francesa é a edição definitiva, né? Então, aqui é a tradução da segunda. É só isso que eu queria chamar a atenção aqui na folha de rosto. E mais tarde a gente vai voltar aqui para esse conteúdo aqui. Vamos falar um pouquinho aqui do índice. Bem, então, vamos aqui analisar o índice, as matérias que contém no Livro dos Médiuns. Como a gente estava falando, ele divide em duas partes. Primeira parte, noções preliminares. Segunda parte, das manifestações espíritas. Noções preliminares são 4 capítulos. Das manifestações espíritas são 32 capítulos. Aqui, nesse Noções Preliminares, ele vai trazer a fundamentação, o método de ensino, né, as teorias. E na segunda parte, ele vai se ocupar das manifestações espíritas. Ou seja, como os espíritos atuam tanto no mundo corporal como no mundo espiritual, né? Porque aqui a gente vai ver, né, a ação dos espíritos sobre a matéria, manifestações físicas e mesas girantes, manifestações inteligentes, e por aí vai, né? Eu vou voltar lá na folha de rosto
que ele fez uma síntese aqui, né? O que contém o Livro dos Médiuns? O ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Então, justamente no capítulo 1 a 9 é que ele vai explorar a teoria de todos os gêneros de manifestações, como a gente colocou aqui, né? Ação dos espíritos sobre a matéria, são os efeitos físicos, né? Manifestações físicas e mesas girantes, manifestações inteligentes, teoria das manifestações físicas, manifestações físicas espontâneas, manifestações visuais, bicorporeidade e transfiguração, laboratório do mundo invisível e locais assombrados. Então, isso daqui seria a teoria de todos os gêneros de manifestações. Do capítulo 10 a 13, os meios de comunicação com o mundo invisível. Então, quais são os meios de comunicação com o mundo invisível? Aí ele vai de 10 a 13. Aqui, ó. Natureza das comunicações, sematologia e tictologia, pneumatografia ou escrita direta e psicografia. O desenvolvimento da mediunidade. O desenvolvimento da mediunidade ele trata no capítulo 14 a 22. Que seria, ele vai falar dos médiuns, né? Os tipos de médiuns, né? Médium de efeito físico, sensitivos, audientes, falantes, curadores, sonâmbulos, etc., né? Médiuns escreventes, há uma variedade de médiuns escreventes ou psicógrafos, né? Que são os mecânicos, os intuitivos, médiuns especiais e, finalmente, formação dos médiuns. E uma coisa que a gente pouco se atém, né? As dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do espiritismo. Então, tem perigo? Né? Tem. Claro que tem perigo. Né? Tem dificuldade? Né? Tem. Então, o Kardec ele vai alertar sobre isso, né? Do capítulo 23 a 32, que é da obsessão, identidade dos espíritos, das evocações, perguntas que se podem fazer, contradições e mistificações, charlatanismo e prestidigitação. Eu acho que eu pulei aqui, né? Não, tá certo. Tá certo. As dificuldades que se pode encontrar na prática do. É isso mesmo. Então, e no capítulo 24, aliás, desculpa, 29, 30, ele vai falar sobre as reuniões, como se faz uma reunião, como é que se. Aquela história, né? Como é que a gente monta um grupo espírita? Como é que a gente monta um grupo de reunião mediúnica? Como é que a gente monta uma casa espírita? Então, aqui ele vai dar as instruções gerais, inclusive, ele vai trazer a parte, digamos assim, legal, né? Caso a pessoa queira constituir realmente uma sociedade. Porque os grupos ao tempo de Kardec, eram grupos familiares. Sendo um grupo familiar, você não precisa de um registro, você não precisa nada formal. Mas alguns grupos, eles podem se tornar até no Brasil a gente sabe que a casa espírita, como não é uma religião, ela não é classificada como religião, então ela não pode abrir como uma igreja, digamos assim, né? E nem pode receber isenção, né? Então, muitas casas espíritas abrem com CNPJ, quando vão abrir, né, com uma sociedade, digamos assim. Só que é bom lembrar que o Kardec ele não pensava em grupos grandes, a ponto de você ter 200, 300, 500, 1.000 pessoas. Ele pensava em grupos pequenos.
Então, mesmo. Aí fala, mas então por que que ele se preocupou em legalizar? No tempo de Kardec também tinha um grande problema dentro da época histórica que ele estava vivendo ali também, né? Então, todo e qualquer acúmulo de pessoas tinha que ter uma autorização e por aí vai. Só que depois Kardec também começa a editar os livros. Então, ele também começava a movimentar o dinheiro também. Então, ele precisava legalizar e ele então cria a Sociedade de Estudos Espíritas, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como uma instituição, né, como uma sociedade. Então, não é porque a instituição seria grande, mas para estar dentro da lei, né, funcionando dentro da lei. Dissertações espíritas, né, que é um capítulo também muito interessante, porque são várias comunicações que ele recebe e ele vai classificando essas comunicações e ele coloca aqui, nesse capítulo 31 sobre o espiritismo, sobre os médios, sobre as sociedades, e ele deixa, por último, as comunicações apócrifas, onde ele tem várias comunicações de vários espíritos ali, em que ele resolve publicar, mas ele acaba não colocando 100%, né, que aquela comunicação seria realmente do espírito que ditou. Mas ele coloca também as observações e o parecer dele com relação a essas comunicações. Se não fosse importante também, com certeza ele não teria nem publicado, né? E no capítulo 32 tem uma coisa curiosa, que é o vocabulário espírita. Como a gente tem a tradução da segunda edição, a gente vai ver, se você pegar a primeira edição, ou se a gente for ver ali no melhor dizendo, nem na primeira edição do Livro dos Médiuns, é no livro Instrução Prática das Manifestações Espíritas, que é um livro que antecede o Livro dos Médiuns, e lá vai ter o vocabulário espírita. E lá tem uma quantidade de vocabulário muito grande. Eu não lembro agora quantos verbetes tinham, mas era bastante. Quando ele vai colocar no Livro dos Médiuns, ele praticamente retira quase tudo, porque, como a gente falou na nossa apresentação do Livro dos Espíritos, aliás, do Livro dos Médiuns, deixa eu trocar aqui a tela. Esse aqui, ó, vocês lembram? Né? Vocabulário espírita. Isso daqui foi parte da nossa apresentação do Livro dos Médiuns. Kardec tinha a intenção de publicar um dicionário, o livro Repertório do Espiritismo, de J.P.L. Cruzet, poderia representar a obra pretendida por Kardec, um pequeno dicionário. Apesar de ser considerado como um índice remissivo das obras de Kardec, essa indicação justifica-se porque este livro contém 1.835 verbetes. Identificou-se que 98 são comuns aos 162 verbetes da primeira edição do Livro dos Médiuns. Realmente estava no Livro dos Médiuns, né? Eu fiquei em dúvida. Cerca de 60%. O autor da obra colocou na folha de rosto, que é o Cruzet, 1976, resumo de todos os princípios, de todos os fatos expostos nas obras fundamentais da doutrina, publicada por Allan Kardec e nos 13 volumes da Revista Espírita, correspondente aos anos de 1858 a 1870. Bem, só para ficar mais claro, né? Esse Cruzet, ele vai fazer exatamente, né? Ele vai pegar o resumo de todos os princípios que estão expostos ali, né? Na Revista Espírita. E ele publica, então, esse livro.
Eu tenho esse livro aqui, eu consegui baixar esse livro, eu consegui baixar esse livro, ó. Só que eu consegui baixar o livro em francês, né? Do J.P.L. Cruzeiro. Ele faz uma dedicatória, introdução, né, para coisa de Kardec. Então, isso daqui eu consegui baixar mais em, em francês, o original. Aí essa foto que está lá na nossa apresentação é, é um livro da FEB, ó, né? Ele tem lá o livro, a FEB editou esse livro. Só que você não encontra mais. Você não encontra mais. E você não consegue. Eu, pelo menos, não consegui em PDF, né? Se alguém conseguir em PDF traduzido para português, né? Avise para a gente aí. Agora, vocês que estão no Brasil, eu estava fazendo uma busca aqui e você vê em sebos, né? Mas depois a gente pode ver isso. Daqui eu só trouxe, né, como uma curiosidade, porque eu acho até importante que a gente possa, que a gente pudesse encontrar esse livro, né? Acho que seria bem interessante. Algum de vocês já conheceu essa obra? Já tinha ouvido falar? Não, né? Então, vamos fazer um exercício aqui. A gente vai ler essa introdução aos pouquinhos, parágrafo a parágrafo. E se alguém quiser fazer algum comentário, né, fiquem à vontade, tudo bem? Ô, Mário, você se referiu como livro dos espíritos. É livro dos. Perdão, é livro dos médios, perdão. Lembrando que hoje, terça-feira, é livro dos médios. E eu fico trocando, né? Livro dos espíritos, livro dos espíritos, livro dos médios. Ok, então vamos lá. Introdução. Diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Sentimos-nos felizes ao verificar que foi eficiente o nosso trabalho para prevenir os adeptos para os perigos do aprendizado e que muitos puderam evitá-los com a leitura atenta desta obra. Bem, a gente está na segunda edição, né? Então, só lembrando disso, né? Porque fala, né? Como assim, né? Sentimos-nos felizes ao verificar que foi eficiente o nosso trabalho para prevenir os adeptos. Porque nós estamos na segunda edição e ele está recebendo as correspondências na Sociedade Parisiense de Estudos dos Espíritos, feedback, né? E muitas coisas lá ele publica também na Revista Espírita. Então, aqui na introdução, ele está já falando que viu que a obra consegue atingir justamente as pessoas para que essas dificuldades e desilusões, né, encontradas na prática espírita possam ser amenizadas. Por quê? Porque decorre da ignorância dos princípios doutrinários. E aí a, é como se Kardec visse que o esforço que ele está fazendo está surtindo efeito. E ele continua. Muito natural o desejo dos que se dedicam ao espiritismo, de entrarem pessoalmente em comunicação com os espíritos. Esta obra destina-se lhes facilitar isso, permitindo-lhes aproveitar os frutos de nossos longos e laboriosos estudos. Pois bem errado andaria
Quem julgasse que, para tornar-se perito no assunto, bastaria aprender a pôr os dedos numa mesa para fazê-la girar ou pegar um lápis para escrever. O Kardec incentivando as pessoas a elas próprias entrarem em comunicação com os espíritos. Como quem diz, não tem mais intermediário. Nós próprios podemos fazer isso. A gente não tem que consultar um oráculo. A gente não tem que ter esse intermediário, né? Porque o próprio médium ele já faz essa intermediação. Então, o próprio Kardec aqui, né, deixando bem claro. Agora, claro, né? Esse livro que a gente está aqui apenas no segundo parágrafo da introdução é justamente para esclarecer como se entra em contato, né, como se deve fazer, qual é a seriedade que tem que se ter. E ele alerta aqui para necessidade de longos e laboriosos estudos. Pois bem, errado andaria quem julgasse que, para se tornar perito no assunto, bastaria aprender pôr os dedos numa mesa. Aqui, só fazendo uma observação, principalmente para quem está começando a estudar o Espiritismo, lembrando que, na época de Kardec, os fenômenos que eram muito comuns eram das mesas girantes, né? Por isso que ele fala, não pensa que é só colocar o dedo na mesa para ela começar a se mover, ou pegar um lápis para se comunicar com o espírito e o espírito escrever. Bem, igualmente se enganaria quem pensasse encontrar nesta obra uma receita universal infalível para fazer médium. Embora cada qual já traga em si mesmo os germes das qualidades necessárias, essas qualidades se apresentam em graus diversos, e o seu desenvolvimento depende de causas estranhas à vontade humana. Não fazemos poetas, nem pintores ou músicos com as regras dessas artes, que servem apenas para orientar os dons de quem possui os respectivos talentos. Sua finalidade é indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade em quem a possui, segundo as possibilidades de cada um, e, sobretudo, orientar o seu emprego de maneira proveitosa. Mas não é esse o nosso único objetivo. Então, está chamando a atenção aqui que esse grau, né, de mediunidade existem em todos nós, seja intuitivo. Agora, qual é esse grau? Esse grau ele me faz realmente um médium ostensivo, né? Então, não é bem comprar o livro dos médios e se tornar um médium. Isso vai depender, né, de vários fatores. Mas, como ele coloca aqui, e é uma boa observação, não é só esse objetivo. Quais mais são, hein? Aumenta todos os dias, ao lado dos médiums, um número de pessoas que se dedica a manifestações espíritas, orientá-las nas suas observações, apontar-lhes as dificuldades que certamente encontrarão, ensinar-lhes a maneira de se comunicarem com os espíritos, obtendo boas comunicações, é o que também devemos fazer para completar o nosso trabalho. Ninguém estranhe, pois, se encontrar ensinamentos que poderão parecer descabidos. A experiência mostrará que são úteis. O estudo atencioso desse livro facilitará a compreensão dos fatos a observar. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instrução prática, ele não se dirige exclusivamente aos médiuns, mas a todos que querem observar os fenômenos espíritas.
Desejariam alguns que publicássemos um manual prático mais sucinto, indicando em poucas palavras como entrar em comunicação com os espíritos. Entendem que um livrinho assim, mais barato, podendo ser difundido com mais profusão, seria poderoso meio de propaganda, multiplicando o número de médios. Pensamos que isso seria mais nocivo do que útil, pelo menos no momento. A prática espírita é difícil, apresentando escolhas que somente um estudo sério e completo pode prevenir. Uma exposição sucinta poderia facilitar experiências levianas, que levariam a decepções. São coisas com as quais não se deve brincar, e acreditamos que seria inconveniente pô-las ao alcance de qualquer estouvado que inventasse conversar com os mortos. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, compreendendo toda a sua gravidade, e não pretendem brincar com as comunicações do outro mundo. Chegamos a publicar uma instrução prática para os médiuns, que se encontra esgotada. É um livro que a gente, né, comentou na, 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 na apresentação do Livro dos Médiuns. Fizemos-la com um objetivo sério e grave, mas, apesar disso, não a reimprimiríamos, pois já não corresponde à necessidade de esclarecimento completo das dificuldades que podem ser encontradas. Preferimos substituí-la por esta, em que reunimos todos os dados de uma longa experiência e de um estudo consciencioso. Ela contribuirá, esperamos, para mostrar caráter sério do Espiritismo, que é a essência, e para afastar a ideia e frivolidade e divertimento. Quando a gente fez a apresentação, lembra que a gente chegou a falar dos capítulos que foram absorvidos no Livro dos Médiuns, do Instrução Prática, e se a gente for analisar cada capítulo lá, praticamente quase tudo que tinha lá foi passado para o Livro dos Médiuns. Né? Agora, qual é a diferença? A diferença é justamente essa que ele está colocando. Né? Se a gente fosse pensar no livro Instrução Prática, hoje, a gente não ia reimprimir novamente. Mas por quê? Porque toda a experiência acumulada por Kardec, todas as observações que foram feitas nesse ínterim, né, de uma obra para outra, foi um amadurecimento, na verdade. Né? Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer agora um guia para os médiuns e para os evocadores, que ele chama de Livro dos Médiuns, mas um guia muito mais completo, muito mais seguro. Isso é tão curioso, porque a gente vê, por exemplo, o Livro dos Espíritos. O Kardec, até quase a morte dele, ele editou o livro, né? A 16ª, e deixou a reimpressão pronta para a 17ª. E o Livro dos Médiuns, eu particularmente, eu fiquei, como é que a gente diz? Eu fiquei, assim, surpreso, né? Eu fiquei surpreso porque o normal é a gente ver bastante edições mexidas por Kardec, né? Aqui e acolá. Mas o Livro dos Médiuns não. A segunda ele para. Então nós temos, eu acho que 12, agora não vou lembrar de cabeça, né? Mas na segunda ele já colocou como definitiva e não mexeu mais durante a vida dele toda, né? Até ele desencarnar em 69. Então a gente vê como realmente o Kardec tinha certeza que ele tinha feito um guia seguro, né? Uma instrução segura. Vocês querem comentar alguma coisa? Mas o livro do Espírito, como tu falou, ele só fez uma atualização até a sexta, né, Mário? Não Décima foi? sexta. Décima sexta.
Até a 16ª, ele foi corrigindo, atualizando? Ah, ok, tá. Ele foi corrigindo, porque o livro dos Espíritos, como a gente costuma falar, ele é a base da estrutura. E essa base, ela trabalha com as duas ciências, né? A ciência material e a ciência espírita. Então, tinham muitos assuntos ainda na época de Kardec que não estavam bem desenvolvidos. Então, os espíritos também não podiam ficar trazendo coisas sem a própria ciência estar pronta, né? Ou seja, a humanidade está pronta para receber determinados conhecimentos. Então, tem muita coisa que o Kardec, ao longo desse período são quase 11 anos, né, que ele está se dedicando à doutrina espírita, tem muita coisa que é hipótese, né? Ele trabalha como hipótese, então ele não fecha a questão. Então, ele vai modificando, ele vai melhorando, ele vai fazendo as edições ali, um acréscimo, às vezes ele faz uma subtração de um texto, etc. e tal, mas ele vai moldando o livro dos Espíritos até praticamente a desencarnação dele. Só que tem questões que ele acaba nem mexendo no livro dos Espíritos, né? A gente vai ver, principalmente o livro primeiro, que é a base, né, da estrutura da Gênese, a gente vai ver que ele deixa muita coisa para resolver lá na Gênese. Então, tem aquela questão do instinto e da inteligência. Se você fizer uma pesquisa no livro dos Espíritos, dá uma lida lá sobre instinto e inteligência. Aí você só lê o livro dos Espíritos, você tem só aquela ideia. Fala, nossa, instinto e inteligência é isso aqui. Vai lá na Gênese. Se você for lá na Gênese, e os espíritos voltam a tocar eles voltam a tocar nesse assunto, eles abrem 4 hipóteses e não fecha a questão. Então, não dá para a gente ler só o livro dos espíritos, porque o Kardec não dava para ele ficar corrigindo o tempo todo ali, né? Então, ele deixou alguns assuntos mais cruciais nas obras posteriores, que seriam o Céu e o Inferno, a Gênese, né? Mas tem, por exemplo, a alma dos animais. Ele praticamente ele vai responder ali a nossa questão, né? Porque a gente quer saber sobre a alma do animal. Ele também quer saber, mas são em comunicações que ele publica na Revista Espírita que a gente tem a conclusão. Então você não tem essa conclusão das almas dos animais, se elas se individualizam, né? E passam a ser um espírito individualizado, né? Ou seja, que vai agora pertencer à raça humana, ele resolve essa questão em texto da Revista Espírita. Então, nós precisamos olhar a obra como um todo. Mas, voltando aqui para o nosso estudo do Livro dos Médiuns, mas antes disso, eu acho que o Fernando queria falar alguma coisa, Fernando? Não queria, mas uma coisa, eu lendo o livro dos Espíritos, os conceitos principais, eu estou fazendo um movimento, eu pesquiso ao longo de toda a obra, e a gente percebe a construção daquele conceito ao longo do tempo. É isso. Exatamente, né? A base, né? Porque você vai ver a base daquele conceito está toda. Agora ele vai desenvolver melhor isso, né? Tem coisas que não precisa mexer, então, mas tem coisas que ele faz um aprofundamento. E aí você vai ver isso espalhado em toda a obra. Se todo mundo estudasse como você está estudando, aí a gente tem uma ideia realmente geral, né, do que o Kardec está trazendo. Bem, mas voltando aqui para o Livro dos Espíritos, eu vou voltar aqui para a apresentação.
paramos aqui. Acrescentaremos uma importante. Está aparecendo aí? Tá, né? Acrescentaremos uma importante consideração, a de que as experiências feitas com leviandade, sem conhecimento de causa, provocam péssimas impressões nos principiantes ou pessoas mal preparadas, tendo o inconveniente de dar uma ideia bastante falsa do mundo dos espíritos, favorecendo a zombaria e dando motivos a críticas quase sempre bem fundadas. É por isso que os incrédulos saem dessas reuniões raramente convencidos e pouco dispostos a reconhecerem o aspecto sério do espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médiuns têm causado maiores prejuízos do que se pensa na opinião de muita gente. Eu ouço muitas pessoas falando assim: nossa, no tempo de Kardec que era bom, porque todo mundo entendia o espiritismo, né? Todo mundo praticava o espiritismo. Não mudou muita coisa, não. A gente está lendo essa introdução aqui, e se você olhar, né, para a nossa atualidade, o que que afasta, né, as pessoas sérias? Porque elas vão nas casas espíritas e veem, né, coisas absurdas, né, em nome do espiritismo. E como a gente falou na breve apresentação da biografia né, uma breve biografia de Kardec, é que hoje o nome de Kardec é motivo de piada, né? Porque ficou associado com curandeirismo, com misticismo, com magia, né? Mas por conta da prática, da má prática, né? Do espiritismo. Então é o que Kardec está colocando aqui para a gente refletir também. Ele tem todo esse cuidado aqui, né? De fazer essa introdução, nos preparando para ver o conteúdo dessa obra aqui, obra tão importante. Vem progredindo bastante o espiritismo desde alguns anos, mas o seu maior progresso se verifica depois que entrou no rumo filosófico, porque despertou a atenção de pessoas esclarecidas. Hoje não é mais uma diversão, mas uma doutrina de que não riem os que zombavam das mesas girantes. Esforçando-nos por sustentá-lo nesse terreno, estamos certos de conquistar adeptos mais úteis do que através de manifestações levianas. Temos a prova disso todos os dias pelo número de adeptos resultante da simples leitura de O Livro dos Espíritos. Depois da exposição do aspecto filosófico da ciência espírita em O Livro dos Espíritos, damos nesta obra a sua parte prática para aqueles que desejarem ocupar-se das manifestações, seja pessoalmente, seja pela observação de experiências alheias, Verão aqui os escolhos que poderão encontrar e estarão em condições de evitá-los. Essas duas obras, embora se completem, são até certo ponto independentes uma da outra, mas a quem quiser tratar seriamente do assunto, recomendamos primeiramente a leitura de O Livro dos Espíritos, porque contém os princípios fundamentais, sem os quais talvez seja difícil a compreensão de algumas partes dessa obra. Então, lembrando que o Livro dos Espíritos ele tem um pouco mais de 350, né, perguntas. Olha, desculpa, o Livro dos Médiuns, né? Não sei se eu troquei de novo. O Livro dos Médiuns tem... Então, se você for ver, ele... Aliás, a gente vai lembrar da apresentação também, né? Que o Kardec chegou a anunciar a edição do Livro dos Espíritos, a próxima que ele ia publicar, com 5 partes, ou 5 livros, e o quinto livro era justamente, né, o livro sobre mediunidade, que todo mundo estava pedindo para ele. Como muita gente se interessava para saber sobre a mediunidade, a prática da mediunidade, como fazer a mediunidade, que ele lançou a instrução
prática, instrução prática das manifestações espíritas. O livro dos Espíritos sairia com 5 partes, sendo a quinta parte essa parte sobre mediunidade, e ele não publica esse livro, mas ele publica o livro dos Espíritos em 4 partes, com 4 livros, e algum tempo depois o livro dos médiuns. Então, como ele coloca aqui, né? E é o que a gente vê na obra do trabalho científico de Rivaio, né? Ele escrevia uma gramática e publicava um livro de exercício. Escrevia sobre aritmética, livro de exercício, ou seja, teoria e prática, teoria e prática. E aqui não foi diferente, é o que ele está colocando aqui também para a gente, né? Agora, outra observação importante. Recomendamos primeiramente a leitura de O Livro dos Espíritos, porque lá contém os princípios fundamentais. A própria escala espírita, que é tão importante numa comunicação mediúnica para a gente saber, né, quais são em que grau da escala determinados espíritos estão, quais são as características desses espíritos, e toda a fundamentação, né, como o Fernando colocou aqui, né, é a base, né? Então, aquela brincadeira de tabuleiro, né? Você anda 6 casinhas, aí você cai naquela casinha que fala: você leu o livro dos Espíritos? Então volte as 6 casinhas para trás. Volte lá e leia. Antes de. Ou seja, a pessoa chega na casa espírita e ela acha que ela pode se candidatar a, a participar de uma reunião mediúnica. E se ela tem mediunidade, ou pelo menos ela acha que tenha, ela se sente ainda com mais direito de participar de uma reunião mediúnica. Ou seja, ela quer fazer exatamente o contrário do que Kardec indica. Ela quer ir para a prática sem a teoria. O Kardec não trabalha dessa forma, né? Primeiro, tem que ter um conhecimento para você praticar. Qualquer ofício é assim, né? Ninguém contrata um motorista se ele não tiver um conhecimento teórico. Não basta saber dirigir, né? Qualquer problema que você tenha no carro ou na condução daquele veículo, você tem que conhecer, né? De trânsito, de lei. Então, não é só saber praticar uma coisa. E a prática dessa forma nos coloca em risco. Continuando aqui o texto, e ele vai se referir justamente à segunda edição, né? Esta segunda edição foi bem melhorada, apresentando-se mais completa do que a primeira. Foi corrigida com especial cuidado pelos espíritos, que lhe acrescentaram grande número de observações e instruções do mais alto interesse. Como eles reviram tudo, aprovando ou modificando à vontade, podemos dizer que ela é, em grande parte, obra deles, mesmo que não se limitaram a intervir em algumas comunicações assinadas. Só indicamos os nomes quando isso nos pareceu necessário para caracterizar algumas exposições mais extensas, como feitas textualmente por eles. De outra maneira, teríamos de mencioná-los quase em cada página, particularmente nas respostas dadas às nossas perguntas, o que nos pareceu inútil. Os nomes pouco importam, como se sabe, neste assunto. O essencial é que o trabalho corresponda no seu conjunto aos objetivos propostos. Esperamos assim que esta edição, mais perfeita que a primeira, seja tão bem recebida como aquela. Olha que interessante, né? O que ele está colocando aqui. Se em todas as outras obras ele sempre fala que. Porque ó, a gente vai ver isso no Livro dos Espíritos, isso que ele está falando, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, eu acho que ali já tem, né, uma parceria, né,
Porque aqui ele coloca praticamente que exclusivo dos espíritos, porque a doutrina espírita não é do Kardec, né? A doutrina espírita é de Deus, trazida pelos espíritos superiores, e principalmente pelo Espírito da Verdade que vem liderando essa pleiade de espíritos, trazendo a doutrina. Kardec está aqui pronto, né, para recebê-la e para organizar. Então, no primeiro momento, nos parece muito isso que ele está falando. São os espíritos que estão ditando para ele e está organizando. Já no Evangelho não tem essa interferência tanta, né? Tanto é que quando ele se isola, né, que ele se isola não, que ele se retira, melhor dizendo, né, que ele não fica isolado, mas quando ele faz um retiro para poder, né, ficar sossegado ali para poder pensar, é ele que está pensando, porque a mediunidade dele é intuitiva. Nós vimos ali, no caso, que ele inclusive pede, né, para que alguns médios de confiança dele pudessem trazer alguma comunicação para que ele soubesse se ele estava no rumo certo ou não ali naquele momento. Nós já abordamos isso também na apresentação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ali a gente vê Kardec trabalhando com os espíritos. Isso acontece no céu e inferno, isso acontece na Gênese. Agora, curioso ele colocar isso aqui, né? Então, que praticamente, se ele fosse colocar a comunicação, o nome do espírito que deu a comunicação, ele ia ter que colocar em quase todas, porque as perguntas são de Kardec, mas a resposta já vem diretamente dos espíritos, né? Então, como ele fala, praticamente o trabalho, né, é da espiritualidade. Ele coloca alguns nomes, né? Erasto, São Luís, Sócrates, e por aí vai. A gente vai abordar também essa questão quando a gente entrar na obra. Como acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, assim também suprimimos alguns trechos repetidos, como o da escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Suprimimos ainda do vocabulário o que não se refere propriamente a esta obra, substituindo por coisas mais úteis. Este vocabulário, aliás, não está completo, e pretendemos publicá-lo mais tarde em separado, na forma de um pequeno dicionário da filosofia espírita. Conservamos nesta obra tão somente as palavras novas ou específicas relativas ao assunto que nos ocupamos. E aqui encerra a introdução. Chama a atenção aqui, né, que ele já tinha falado, né, da escala espírita. Então, ele, como ele já tinha colocado a escala espírita, mas ele falou, para que eu vou colocar a escala espírita se a escala espírita está no Livro dos Espíritos? Por isso que ele fala, né? Toda a base está lá. Então, antes de ler esse livro, você tem que ler o Livro dos Espíritos. Então, a escala espírita. E aqui, exatamente o que a gente já tinha falado. Lembra que a gente falou que ele tinha um vocabulário grande na primeira edição? Chega na segunda edição, ele tira esse vocabulário, né? Aí ele fala, esse vocabulário, aliás, não está completo. Quer dizer, mesmo o que ele tinha publicado não estava completo, né? E como a gente viu... Só para concluir, Fernando, né? Então, como ele fala aqui, né? Cadê? Pretendemos publicá-lo mais tarde, em separado. Só que realmente é um livro que o Kardec ele não chegou também a editar, né? Aqui, só para fechar, a gente vai entrar na primeira parte, né? Vamos parar aqui, terminando essa introdução, vamos conversar um pouquinho aqui. Fala, Fernando. Eu queria chamar a atenção um pouquinho sobre o vocabulário, porque nas instruções, o vocabulário ele é mais bem cuidado, certo? Mais desenvolvido. Enquanto que no Livro dos Médiuns, na verdade, Kardec só colocou aquilo pertencente ao Livro dos Médiuns. E num conhecimento bem sintético, de forma que dê para entender a obra. É essa a impressão que eu tenho.
Ou seja, ele deixou isso para depois, fazer um vocabulário, um dicionário, coisa parecida. E não deu tempo. É isso. A gente lê essa introdução e parece tão atual, né? Principalmente quando ele fala ali dos médiums, né? Me lembrei da atualidade, continua a mesma coisa. Médiuns levianos continuam por aí. Eu Como é diria importante a pior, gente eu diria estudar pior uma porque obra, né, Mário? hum, Desde a sua introdução, com calma, com, com atenção, quanta falha a gente percebe, né? Por essa dificuldade, por essa falta de observação das pessoas ao estudar, sabe? Então, como eu estava falando para a Sayuri, nosso estudo vai ser um estudo bem profundo, né, Sayuri? Um estudo que vai exigir muita atenção, muito cuidado, muita atenção para compreender, né? Porque vai ser a base mesmo de compreender. Inclusive, eu estava pensando como, como futuramente, né, vai ser se todos estudassem assim. Haveria tantas mudanças dentro do movimento, dentro de uma casa. Não diria nem movimento espírita, eu diria dentro de uma casa espírita séria, sabe? Se ela fizesse isso, como haveria mudanças assim sérias, né?